Bora para mais uma pergunta de cliente e ele enviou a seguinte questão: quais relatórios e indicadores vocês ou aqueles clientes das 3.500 empresas que se passaram dentro do funil de vendas, na pesquisa que nós fizemos, utilizam? Então vamos separar também em dois grupos ali, ou melhor, separar em dois cenários. Bom, para quem não conhece, a pesquisa que nós fizemos de 2016 até 2018, começo de 2018, passaram mais de 3.500 empresas dentro do nosso processo comercial. Para ser preciso aí, 3.680 empresas, das quais 40% afirmavam, tá? As outras a gente buscou entender isso também, mas 40% já afirmavam que perdiam muitas oportunidades por falta de um processo comercial, por falta de acompanhar esse processo de vendas. Com isso a gente conseguiu também balizar 4 grandes desafios que todas essas empresas passavam, e acredito que dentro do teu negócio também exista isso. O primeiro é a falta de processo de vendas ou não seguir um processo comercial. A segunda é a falta de indicadores. A terceira é a falta de produtividade. E o quarto é a falta de previsibilidade ali na área comercial. Então, sabendo agora de que se trata, do que se trata essa pesquisa nossa, agora eu vou responder quais são os indicadores que eles utilizavam e que a gente considera aqui como super importante você ter dentro do teu negócio. Vamos lá. Primeiro, eles utilizavam obviamente poucos indicadores. Por quê? Porque se eles já falham no processo, e um processo serve para medir a entrada, os procedimentos e a saída de qualquer informação ou de qualquer abastecimento, matéria-prima. Se ele não falha no processo, provavelmente ele vai falhar em todas as outras dores que eu mostrei. No caso, o segundo, os indicadores. A segunda dor, os indicadores. Então, se ele não cumpre o processo, vai ficar muito difícil ele medir, e ele vai medir só o final desse processo. O que é o final de um processo de vendas? Quantos contratos eles fecham? Então, no caso aqui, ele quis se referir obviamente a isso, a quais indicadores que esses clientes utilizavam. Eu falo que eles não utilizavam tantos indicadores, porque eles já falhavam no processo, mas eles tinham ali pelo menos já uma ideia do indicador, e obviamente eles quantificavam isso dentro do faturamento dele, que é o finalzinho do processo de vendas, ou seja, somente o pedido fechado. Então, nesse caso aqui, se você tem dentro da tua empresa somente um indicador de quanto você faturou versus quantos contratos foram fechados ali, obviamente você não está cumprindo toda a cadência aí do teu funil de vendas, todas as etapas do teu funil de vendas, tá? E o que eu considero como bons indicadores para você manter o olhar diariamente, semanalmente, mensalmente ou a cada ciclo. Bom, vamos lá. Indicadores importantes. A própria meta é um baita de um indicador importante, a evolução dessa meta, seja uma meta quantitativa ou uma meta em questão de valores reais, quantos mil reais, quantos milhões você tem para alcançar na sua meta. Então, meta é um indicador super importante. Segundo, a taxa de conversão, tá? Que é o volume de quanto você prospecta versus quanto você fecha. Existe ali essa taxa. Digamos que você prospectou 100 e fechou 10, a tua taxa de conversão são de 10%. Então, todo o teu esforço resultou em 10% de conversão em vendas. Por que isso é importante? Porque pela gestão da probabilidade, obviamente, existe uma ciência que está baseado toda a construção desse funil de vendas, mas pela gestão da probabilidade, se você prospectar 120, vão sair 12, tá? E claro, as taxas internas. Então você tem a taxa externa, que é a produção, de leads, prospects versus contratos fechados, e a taxa de conversão interna, que significa aonde você for mais eficiente ou menos eficiente. Então, por exemplo, se você perde muitas oportunidades das primeiras etapas ali de contatos, leads, prospects para uma visita, pode ser que
você não esteja ali fazendo um bom discurso de approach, né, de ligação, script de vendas, ou esses leads estão vindo sujos para dentro do teu funil, para dentro da tua prospecção, e aí você está queimando muito cartucho aí. Então entender as taxas de conversões internas vai permitir que você possa construir as estratégias para aumentar ali cadencialmente até o fechamento da venda, o volume, né, de cada passagem das etapas. Outro indicador muito bom é o próprio resultado financeiro, né? Obviamente, se você não tem isso, aí fica difícil você balizar ali quanto que você precisa vender também e faturar e gerar de resultado para o teu negócio. Então, faturamento é sempre muito importante você ter... Faturamento não, perdão. Na verdade, seria o valor de vendas. Faturamento é diferente de valor vendido. Então, eu posso vender, posso não faturar ou posso faturar, e um outro é se o cliente pagou ou não, tá? Então, resultado financeiro. Ciclo médio de vendas também é um baita de um indicador para você entender quanto de produção você tem que gerar em determinado momento do teu mês para que você possa fechar o resultado lá na frente, ou até mesmo entender, de novo, pela gestão da probabilidade. Se eu tenho um ciclo médio de vendas de um mês, por exemplo, 30 dias, e se eu estou no dia 15, obviamente, pela probabilidade, eu não vou fechar aquele cliente que me procurou, que eu prospectei no dia 15 até o dia 30 desse mês. Provavelmente eu vou fechar ele no dia 15 do mês que vem. Isso dá para você também entender qual é o volume que você precisa dissipar durante o seu funil de vendas, ou seja, evoluir em cada etapa para que você não sobrecarregue ali uma etapa ou outra e você tenha sempre uma fluidez no seu funil. Outro indicador muito importante também aqui é o próprio ticket médio, ou seja, se você está evoluindo no teu ticket médio, está vendendo um pouquinho mais caro, ou se você faz um mix ali de oferta maior, então se você vende um determinado produto X nesse mês, tem um valor tal, no outro você tem um valor Y, começa a comparar esse ticket médio, o que você vendeu dentro desse pedido, o que não estava nesse pedido, e aí você começa a entender até mesmo o perfil de cliente, o que ele vem comprando de você aí pelo ticket médio. Canais de venda super importante porque você mede na onde estão vindo essas oportunidades. Se você não souber de onde elas estão vindo, provavelmente você vai queimar recurso financeiro no lugar errado. E, obviamente, os motivos de perda. Por que motivos de perda? Porque se eu entender aonde eu estou perdendo em cada etapa do funil e o motivo dessa perda, eu vou começar a construir quebras de objeções, né? Muitas das vezes você busca ali um treinamento de negociação e a base da negociação é entender, obviamente, o que é bom para as duas partes, mas aonde você está perdendo a oportunidade e o que esse possível cliente está dizendo para você, não necessariamente verbal, mas que ele não está avançando ali para as próximas etapas de vendas e até mesmo fechamento. Então entender esses motivos de perda vai começar a te dar ali uma ilustração muito clara desde o momento dessa prospecção até o fechamento, o que você deve falar, quais são as dúvidas que você deve responder e antecipar para esse possível cliente fechar contigo. Então são esses indicadores que eu recomendo para você. Claro que tem vários outros ali, mas também muito indicador, muito número faz você se confundir e perder o foco naquilo que é realmente importante.